O renomado ator Bruce Willis foi diagnosticado, gente, com demência frontotemporal. A confirmação foi divulgada pelas redes sociais da atriz e ex-mulher do artista Demi Moore. Ela afirmou que o que eles diagnosticaram no ano passado, chamado de afasia, infelizmente é apenas um sintoma. Desde então, a família do ator aproveita a oportunidade para encorajar as pessoas a se informarem mais sobre o assunto e saber exatamente o que é essa doença. Por isso, a gente vai hoje conversar com a médica neurologista Alessandra Abdala. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Vanessa. Para falar de uma doença que a gente realmente tomou mais conhecimento agora com a mídia e com esse caso do Bruce Willis. Sim. Mas o que é essa demência frontotemporal, doutora? A demência mais prevalente é a doença de Alzheimer, né? Então, é muito comum as pessoas se familiarizarem mais com esse tipo de demência. Mas, na verdade, a demência frontotemporal, a grande diferença é o acometimento. Quando a gente fala de Alzheimer, a gente está falando de memória, né? E quando a gente está falando da demência frontotemporal, a gente está falando ou de alteração de comportamento, que ela pode iniciar com uma alteração de comportamento, ou com uma alteração de linguagem, que na verdade foi o caso do ator, né? Do Bruce Willis, que ele começou com esse quadro de afasia, né? Que tu mencionou, que na verdade a afasia é uma alteração, um tipo de alteração de linguagem. Na fala ele começou a apresentar esses problemas para se comunicar. Exatamente. Acharam que era só aquele problema, mas aí junto com esse sintoma, então veio um diagnóstico mais profundo, Sim, né? Exatamente. Agora eu imagino que um diagnóstico como esse é muito difícil de fazer, né? Como que a gente percebe os primeiros sinais, né? A afasia é um deles, mas os primeiros sinais que podem indicar aí a necessidade de um diagnóstico mais profundo. Sim, sim. A gente viu que realmente ele teve esse diagnóstico, foi em março do ano passado, se eu não me engano. Então, olha o tempo que passou e só agora ele recebeu realmente o diagnóstico definitivo, né? Então, é muito difícil, é difícil até pra gente, neurologista, fazer esse diagnóstico, porque os sintomas são muitos. Então, o que a gente deve principalmente prestar atenção? Realmente, essa questão comportamental. Então, o que o paciente pode apresentar, né? Falta de empatia, né? Mudanças de personalidade, como se fossem quadros psiquiátricos. Então, muitas vezes esses pacientes são tratados como pacientes psiquiátricos, como transtorno afetivo bipolar, como esquizofrênicos, e depois a gente percebe que é uma demência frontotemporal. Porque realmente essa mudança de comportamento envolve muita alteração da personalidade mesmo. O paciente, ele muda, fica às vezes agressivo, o familiar não entende o porquê que ele está diferente. Ou essa questão da linguagem, que é muito difícil, às vezes é imperceptível. O paciente pode, às vezes, falar frasezinhas curtas, então, em vez dele falar, eu quero um copo d'água, ele vai falar, me dá água, quero água. Ele vai comer palavras da frase, vai tirar preposições, vai tirar conjunções, ou não vai saber o sentido daquilo que ele está falando. E se a gente pudesse ver a imagem, né, desse cérebro, como que acontece isso? É como se ele fosse perdendo uma parte da memória ou do cérebro? Como que funciona? Vamos pegar aqui a imagem, né? Então, o próprio nome já diz, né? Demência frontotemporal. Então, é realmente o acometimento da região frontal, que é essa região aqui da frente, né? Que a gente vê a linha amarela da testa, e a região temporal, que é essa região lateral aqui, né? Vanessa, não precisa ter o acometimento das duas regiões juntas. A gente pode ter o acometimento só da região frontal, só da região temporal, das duas juntas, uma de cada lado. Entendi. Então, tem particularidades da doença também, Tem particularidades, né? Como no caso dele, que foi a região... Ele começou com alteração de fala, então ele teria mais uma alteração na região temporal, tá? E do lado dominante, que é o lado esquerdo. E é possível recuperar essa área do cérebro? É muito difícil, tá? Porque, né, a gente está falando de demência, quando a gente fala de demência, a gente fala de doenças neurodegenerativas e progressivas, e que a gente ainda não tem um tratamento modificador da doença, né? Então, infelizmente, o que a gente tem são tratamentos para ajudar a controle de sintomas. De que forma a gente poderia prevenir uma doença neurológica tão grave como essa? Isso é extremamente importante, né? E para todas as demências, na verdade, né? Então, é aquela história do estilo de vida, né? Que eu acho que todo mundo já sabe. A gente fala muito aqui no Ver Mais, é importante né? reforçar sempre. E é difícil, né? A gente às vezes cumprir todas as regras, né?
Mas basicamente uma boa alimentação, dieta mediterrânea é muito boa, né? Peixes, legumes, nozes, atividade física é essencial. Controlar fatores de risco, né? Sempre tá indo ao médico, pressão alta, diabetes, colesterol alto, né? E sempre manter um cérebro ativo, contato social é importante. Agora, a família trouxe à tona, a família do ator, né, trouxe à tona a doença e isso está sendo cada vez mais discutido. Como que você vê, como atuante nessa área, né, doutora, essa disseminação de um assunto que muitas vezes fica dentro do consultório, né? Sim. Então, como eu disse, é bem importante porque, como eu comecei o assunto, a demência mais conhecida é a doença de Alzheimer, né? Então, acho que as pessoas desconhecem que existem outros tipos de demência. E como há muita alteração de comportamento, principalmente, gera muito sofrimento para o cuidador, muito sofrimento para a família. Então é importante entender que isso existe, que nem tudo é Alzheimer, compreender a doença e a gente poder tratar mais adequadamente. É verdade. A gente tem várias perguntas chegando do nosso público e uma delas a gente até já respondeu. E agora a gente vai para a pergunta da Michele. Essa doença pode afetar qualquer idade? Então isso é interessante porque ela é uma doença que acomete mais pessoas jovens, assim, meia idade, né? Idade mais ou menos 58 anos, tá? Então não é uma doença que acomete a partir de 65 anos. É uma doença pré-senil. Certo. Então, ficar atento até a diagnósticos que possam identificar mais precocemente essa doença para ter qualidade de vida. Tem mais pergunta, produção? Tem, da Amanda. A demência frontotemporal pode acometer qualquer pessoa ou tem predisposição genética? Importante. Isso, sim. Tem predisposição genética, é uma doença altamente hereditária. Então, existem mutações genéticas envolvidas nessa doença. Então, existe sim uma forma, não é todas, mas existe sim algumas formas que são hereditárias, que passa de geração para geração. Existe sim. Então, quer dizer, o avô teve, pode ser que o filho, um neto e outras gerações tenham aí também ou a doença na mesma característica ou até de forma diferente. Sim. Até, de repente, outro tipo de demência, doutora, é possível ter? É possível. Sempre quando tem algum histórico na família, daí não falando da questão genética hereditária, que é essa que realmente vai passando geração para geração. Mas sempre quando a gente tem algum membro na família com alguma demência, a predisposição genética é maior nos familiares. Doutora, muito obrigada pelas informações. É importantíssimo a gente trazer esse depoimento, né, do Bruce Willis, que veio à tona aí mundialmente, mas esclarecer para o pessoal de casa para que fique atento aos sinais e de que essas demências podem ser prevenidas, né, de alguma forma, com o estilo de vida, mas também correr atrás de um diagnóstico quanto antes, né? Eu que agradeço o convite. Obrigada mais uma vez. A gente conversou com a médica neurologista Alessandra Abdala. Obrigada, doutora.